Bem-vindos de volta a outro episódio. Hoje vamos falar sobre um tópico fundamental. Vamos falar sobre a ferida do pai. Vamos discutir o que é, como se manifesta e o impacto que pode ter na vida de uma pessoa. Já no último episódio falamos sobre a ferida da mãe. Então, eu pensei, já que começamos com a ferida da mãe, podemos continuar a mergulhar neste tipo de tema. E este tema é particularmente também importante porque se quisermos manifestar a união, ou se quiseres manifestar a união com a tua chama gêmea, ou melhorar a relação com a tua chama gêmea, tens de olhar para esta ferida, a ferida do pai. E se for necessário, curá-la. Já te vou explicar tudo com calma. Ok? Vamos lá. Então, a ferida espiritual do pai refere-se aos traumas e padrões emocionais que podem se desenvolver a partir da nossa relação com a figura materna. Estas questões podem influenciar como nós vemos e como relacionamos com os outros, até mesmo como encaramos a vida. O pai ou a figura materna é muitas vezes visto como um símbolo de proteção, orientação e autoridade. Quando esta figura é ausente, que é crítica ou distante, pode gerar feridas emocionais profundas. Em muitas culturas, os homens são incentivados a ser emocionalmente reservados, o que pode levar a uma desconexão entre pai e filhos. Esses padrões podem ser transmitidos de geração em geração, perpetuando este ciclo de dor. Então vamos à origem. A ferida do pai corre fundo no patriarcado, corre fundo por muitas e muitas gerações no planeta Terra. Enquanto que o feminino teve de desempenhar um papel secundário, um papel de subordinado, papel de vítima para o patriarcado, para o mestre, escravo da masculinidade. O que não quer dizer que era homens versus mulheres, atenção. Porque todos foram vítimas deste condicionamento, digamos assim. Apenas somos todos seres que contêm ambas as energias dentro de nós próprios, o masculino, empregado algumas partidas no feminino. Portanto, não é de admirar que muitas pessoas não tenham um bom relacionamento com os seus pais. Elas não têm um bom relacionamento com a sua própria masculinidade interior, ou o seu masculino interior, tendo que se tornar muito masculinas ou muito femininas, a compensar. Tendo que às vezes recorrer a forçar as coisas, a controlar comportamentos, em vez de utilizar a diplomacia, que é o estado do divino masculino. Hoje, neste planeta, requer cura em geral, digamos assim. Agora, em termos de onde o masculino está atualmente localizado no sistema de chakras, podemos dizer que está no plexo solar. Tem sido um processo evolutivo lento para a humanidade, já que inicialmente, quando a espécie o Homo sapiens apareceu, começamos com a masculinidade ou o masculino habitar o chakra da raiz e o feminino no sacro. Entretanto, foi evoluindo até o masculino habitar o plexo solar e o feminino habitar o coração. Isso diz-nos que estamos a passar por dificuldades, traumas no relacionamento com a nossa mãe, provavelmente irá nos magoar no espaço do nosso coração. E por outro, se estamos a passar por problemas relacionados com o nosso pai, provavelmente isso vai magoar-nos no nosso plexo solar. Pois é. Então passamos a vida a fingir que conseguimos. Mas o problema é que, com o passar dos anos, certas coisas tornam-se cada vez mais sem solução. Certos traumas se tornam cada vez mais solidificados. Eles tornam-se tão enraizados. É por isso que sabemos que com a idade cada vez mais é difícil libertar alguma coisa da infância. Algumas das coisas do relacionamento entre os pais e filhos.
Talvez já te paraste com o facto de sempre que tiveres que lidar com a ferida do pai, isto aplica-se, espera, isto explica-se aos dos géneros, ok? Ou seja, quem tem problemas em relação à ferida paterna e no relacionamento com o pai, existem muitos divórcios ao longo dos tempos, não é? É um facto. Então surge muitos homens e muitas mulheres que acabam por ficar com a mãe como cuidadora principal. Então acabam por ter muito trauma em torno da ausência do pai. E quando o pai está ausente, muitas crianças se culpam. Enquanto o adulto parece muito intuitivo, mas como criança não consegue deixar de se culpar ou não consegue deixar de pensar se poderia ter feito algo diferente para ajudar os seus pais a ficarem juntos. Ok? Então este trauma pode passar, imagina, se a criança pode pensar se o pai não se importa o suficiente com o seu filho ou com a sua filha. Muitas vezes nas mulheres que têm o pai que as abandonou, se o pai morreu muito cedo, por exemplo, elas teriam o problema de confiar nos homens ou confiar na vida. Elas teriam dificuldade em se comprometer. Como não sentem que o masculino é confiável. E então acabam por atrair muitos relacionamentos que não duram muito tempo ou escolhem não assumir o compromisso para não se expor e serem magoadas e abandonadas, como aconteceu com as suas mães. Então, há muito tipo de trauma com mulheres ou com meninos deixados da figura paterna. E então, no caso dos meninos, é como se eles não conseguem ser o rochedo em adulto, não é? O porto seguro. Porque a energia masculina é uma energia estável. A energia feminina é mais amorfa, não é? Etérica, que envolve em torno do rochedo. É por isso que os homens, nos relacionamentos, ou o marido é chamado de rochedo, o pilar da família, por causa desta energia masculina estável, não é? Para fornecer estabilidade. A rocha é em torno da qual a mulher se pode apoiar, não é? E se o menino não estiver ou não tiver esta figura paterna na sua vida, ele poderá não ser capaz de aprender e construir essa rocha interior. E o subproduto é ele não terá um bom senso de autoestima, não é? E isto vale para ambos os sexos. Ter o pai ausente ou apenas um relacionamento ruim com o teu pai tem um impacto no nosso plexo solar, que por sua vez terá um impacto na nossa capacidade de manifestar as coisas na realidade, no mundo físico. Impacta mudanças de realidade, de estar em ação, não é? Fazer alcançar as coisas, criar uma vida para nós, a vida que nós queremos, etc, etc. A sensação parece que há sempre falta de recursos para alcançarmos o que queremos. Parece que nunca somos suficientes. Então, se tens um pai que viveu contigo na mesma casa enquanto crescias, isso também pode ter alguns problemas. Por exemplo, pais super controladores, pais com amor condicional, ou seja, amo-se, então, quase como se estivessem do tipo, eu te amo, mas sabes que tens de ser X, Y, Z. Ou tens que chegar, eu amo-te se chegares ao lugar X, Y, Z. Então, todas essas condições que são impostas às crianças, não é? Como se elas estivessem a crescer com uma barreira invisível que elas têm de atingir para fazer com que o pai seja feliz. Então falham continuamente. Então isso cria um trauma. O trauma também pode haver trauma de abuso físico, porque os homens realmente não curaram o seu relacionamento com a força, não é? Devido ao patriarcado, devido a todas estas guerras que a gente teve no passado durante séculos, não é? Se ainda habita no subconsciente.
Então acabam por abusar da sua força. Também há outros tipos de traumas mais subtis em redor dos abusos. Os meninos, especificamente quando crescem, quando, quando o pai estava a maltratar a mãe, se eles sentiam-se impotentes, não é? Para protegê-la ou intervir em nome dela. E isso, novamente, volta para o plexo solar ferido. O plexo solar representa o nosso lugar de poder, a nossa liderança pessoal, não é? E então, faz com que a pessoa se sinta uh, pouco fortalecida, como se, como se as circunstâncias, como se não conseguisse, uh, como se estivesse impotente em relação às circunstâncias externas da vida. Então, a ferida espiritual do pai pode-se manifestar de várias maneiras, tal como a da mãe. Neste caso, como dificuldade em confiar nas pessoas, uma insegurança crónica, sensação que nunca somos bons o suficiente. Muitas pessoas com esta ferida têm dificuldade em acreditar nelas próprias, nas suas próprias capacidades. Sentem-se constantemente em busca de aprovação e podem evitar conflitos por ter medo de apontar os outros. Por outro lado, alguém que tenha um bom relacionamento com o seu pai tende a ser mais otimista, confiante na sua pele, sabe que o universo tem as suas costas ou vai ajudar a alcançar o universo, Deus, o que tu queiras chamar. E por outro lado, pessoas que que não tiveram um bom relacionamento com o pai tendem a ser pessimistas, pessimista, realista ou pragmático. Bem, alguns sinais de que tens um relacionamento menos bom com o teu pai. Há algo sobre ti e as energias do fogo que não se misturam muito bem. Por exemplo, problemas com digestão de alimentos, né? Tens dificuldade em digerir alimentos, digestão das emoções, não gostas de fogueira, pessoas que desenvolvem alergia ao sol de repente, pessoas que queimam-se facilmente, ou, por exemplo, pessoas que têm medo de serem cremadas. Se não tens um bom relacionamento com a energia do fogo, ou quando não temos um bom relacionamento com o sol, provavelmente não temos um bom relacionamento com o nosso pai. Ou que tenhas alguma coisa para curar em relação ao teu pai. Pode ser até subconsciente. Porque a superfície pode estar aparentemente bem. Curar o nosso plexo solar é curar o nosso relacionamento com o sol. Está relacionado à cura do relacionamento com o nosso pai. Tendo superado este trauma, sairemos completamente renovados como seres humanos, com melhores capacidades de tomada de decisão, capacidade de confiar em nós mesmos, no nosso instinto, capacidade de escolher, de fazer as nossas próprias escolhas, capacidade de nos manter no nosso próprio pé, de não tentar agradar os outros, conhecemos os limites pessoais, o nosso espaço pessoal, conhecemos a capacidade de dizer não às coisas, assim como conhecemos a capacidade de construir, sabemos assumir compromissos. Requer força para ser capaz de assumir os nossos compromissos. Quando eu digo força, a força pessoal, vontade pessoal, que vive no nosso plexo solar. Então, a nossa capacidade de assumir responsabilidades sem artimanhas, a nossa capacidade de fazer as coisas que dizemos, que fazemos, capacidade de sermos bons parceiros ou parceiras. Já não queremos evitar responsabilidades, evitar as conversas difíceis, né? Conseguimos fornecer aquilo que sabemos, estamos disponíveis emocionalmente para estarmos totalmente presentes com os nossos parceiros ou parceiras. Existe inúmeros níveis, não é, de traumas
paterno, tal como os maternos. Outro ponto a falar é, quando não temos energia masculina suficientes a fluir no nosso corpo, isso significa que nós podemos tornar-nos um bocadinho indecisos. Nós temos dificuldade em tomar decisões, colocamos a responsabilidade nos outros pelas nossas decisões. Não, não queremos estar numa posição de poder por medo de falhar ou de se envolver num relacionamento onde somos constantemente subestimados e desvalorizados. Então, no oposto, quando temos muita energia masculina, a masculina toma conta do nosso feminino interior. Então, isso traduz-se numa pessoa muito opinativa, torna-se autoritária, só a nossa opinião é que conta, não ouve os outros, exerce a força, é super frontal, em vez de diplomático. E isso traz uma certa rigidez e um lugar muito rígido para se estar. Também pode-se manifestar através da raiva, raiva por dentro, expressar raiva, emoções desenfreadas que não são femininas, como perder a paciência, não é? Tornar-se verbalmente abusivo, etc. O importante é reconhecer que a ferida existe, não é? É o primeiro passo para a cura. Isso envolve olhar para a nossa relação que nós temos com o nosso pai, com honestidade e compreensão. Daí a importância também de procurarmos ajuda, porque isto não é fácil, isto não é para ser resolvido sozinho e depende também do grau ou do nível de trauma que tu tens. Então existem várias terapias, temos o coaching, temos grupos de apoio, podemos, não é, trabalhar estas questões. As práticas como a meditação, a escrita consciente, o estabelecimento de limites saudáveis são essenciais para fortalecer a nossa resiliência, a nossa capacidade de liderar ou de lidar com estas emoções difíceis que esta ferida pode trazer. Resumindo, hoje discutimos a ferida espiritual do pai, como ela se manifesta, como podemos começar a trabalhar também na sua cura. É importante lembrar que, por mais dolorosa que seja a ferida, existe um caminho para a superação. O processo de cura pode ser longo, não é? Vai depender do tempo de investimento que faz, mas é também uma jornada para se reconectar, não é? Com a nossa própria força, com a nossa capacidade de ser feliz. Não importa quão profunda seja a ferida, a cura é sim possível. Obrigada por estarem comigo hoje, por ouvirem, e obrigada também aos subscritores. E se este episódio te tocou de alguma forma, partilha com alguém que possa beneficiar. Podes deixar os teus comentários na caixa de texto abaixo do vídeo, partilhar alguma coisa que gostavas de partilhar com a comunidade. Não te esqueças de seguir no canal para mais temas como este e sobre a nossa jornada da chama gêmea. Até à próxima. Fica bem.